dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 5 do livro de Marcos. Jesus continua a libertar, a curar e a salvar vidas. Esse é o ministério de Jesus. Libertar, curar, salvar vidas. É a pregação, ensine a cura. Estamos vendo o Evangelho de Marcos, que é o segundo livro do Novo Testamento. Embora estamos pregando que a autoria desse Evangelho é de Marcos, salientamos que todos os 4 evangelhos foram escritos de modo anônimo, talvez aí para honrar a intenção de Jesus de dar à igreja um testemunho coletivo e autorizado de sua pessoa e obra por intermédio dos apóstolos. O propósito do livro do Evangelho de Marcos é apresentar as boas novas de Jesus a um público essencialmente gentil, por meio da narração do testemunho dos discípulos a respeito dos fatos notáveis sobre a vida, sobre a morte e sobre a ressurreição de Cristo Jesus. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores. Inscreva-se em nosso canal, clique aí no sininho para você acompanhar nossos vídeos que são feitos diariamente, todos os dias aqui, um capítulo novo da Bíblia. Nós estamos na segunda parte, que é o ministério de Jesus na Galileia. Começou no capítulo 1, no verso 14, e vai até o capítulo 9. Então, estamos vendo o ministério de Jesus na Caldeia, onde Marcos o divide, conforme a Bíblia de Estudo de Genebra, em 2 estágios. Antes de passar ao relato da atividade de Jesus na Judéia e em Jerusalém, Marcos descreveu como Jesus fez grande parte da sua obra na Galileia, uma região ao norte conhecida como Gentia, pois que muitos gentios moravam ali. Ao focalizar a atenção do ministério de Jesus aos gentios, Marcos procurava despertar o interesse dos seus leitores, gentios que seguiam a Cristo. E essa segunda parte, foi dividida em 17 blocos. Nós estamos no bloco J, a viagem para Decápolis. Em continuação, começamos no verso 35 do capítulo 4 e vai até o capítulo 5, verso 20. Aqui, Jesus, atravessando o mar da Galileia, chega à terra dos Gadarenos. E lá, um homem possesso sai ao seu encontro, correndo, e o adorou. Era um demônio chamado de Legião, porque eram muitos que estavam na vida daquele homem, roubando a sua vida, sugando tudo o que poderia haver de bom. Cadeias não podiam prendê-lo, e todos tinham medo dele. Vivia nos sepulcros e era uma coisa na sociedade, menos gente. Não produzia nada e era objeto de desprezo, de escárnio e até de maldições. Até que teve um encontro com Jesus, que mudou completamente a sua vida. Todo encontro que há de alguém com Jesus, é isso que acontece. É igual à história. Passa a ter um antes de Jesus e um depois de Jesus, assim como antes de Cristo e depois de Cristo. Quantas não são as vidas que estão hoje escravizadas pelo diabo e que precisam de um encontro pessoal com Jesus Cristo? Drogados, viciados em álcool, tabaco, pornografia, masturbação, violência, ignorância e tantas outras porcarias vivem em forma de legiões, ocupando corpos que deveriam estar dando glórias a Deus. Somos nós que estamos sendo convidados e convocados pelo Senhor para irmos por aí e pregarmos a palavra de Deus. Ao pregarmos, Deus fará a sua obra libertando e curando vidas. Apresentaremos a Jesus, que mudará a história completa dessa vida. Vejamos abaixo, conforme nós estamos vendo na Bíblia de Estudo de Genebra, maiores detalhes desse tão grande livramento. Os manuscritos antigos substituem Gerazenos por Gadarenos, mas a região de Gerasa, que fica a cerca de 60 quilômetros ao sul do lago, parece a mais provável, pois possui um tipo de terreno escarpado e os túmulos descritos no relato. Todavia, a cidade de Gadara ficava bem perto do lago, distante apenas 16 quilômetros ao sul. O Evangelho de Marcos descreve Jesus se locomovendo deliberadamente ao território pagão de Decápolis. Decápolis são 10 cidades-estados gregas independentes organizadas numa sociedade política comum. Além do mais, a presença da manada de porcos demonstra que esses acontecimentos ocorreram num ambiente totalmente pagão. Aquele homem gadareno com espírito maligno vivia nos sepulcros. Esse homem possuído, havia 2 de acordo com Mateus 8, 28.
Vivia isolado do contato normal com a sociedade, tendo abandonado a sua vila e a sua família. Verso 19. Violência e uma força física incomum costumam caracterizar aqueles possuídos por demônios. Mas diante do poder espiritual de Jesus, os demônios se acovardam e fugiam. Chamar alguém pelo nome parece ser uma maneira de ganhar poder sobre essa pessoa, mas esse não era o método que Jesus usava em todos os seus exorcismos. O demônio ou os demônios já haviam identificado Jesus, verso 7, como havia feito no capítulo 1, no verso 24, e faziam geralmente. Porém, por meio dessa pergunta, Jesus revelou o seu poder superior. Os demônios foram forçados a se revelar diante de Jesus. Não era apenas um, mas muitos. Uma legião romana era formada por 6.000 homens. Não está claro se a resposta foi dada pelo homem possesso ou por um representante da legião de demônios. Do mesmo modo que no capítulo 5, verso 9, não está claro que quem fez a pergunta, se o próprio homem possesso ou o demônio que representa a legião. De qualquer modo, o suplicante invocou o nome de Deus para se proteger, verso 7, pois Jesus tinha absoluto poder para fazer com eles o que bem desejasse. Jesus não atirou os demônios no abismo, isto é, no inferno, conforme Lucas 8,31, mas permitiu que eles entrassem nos porcos, que se atiraram pelo precipício. Essa foi uma demonstração dramática do poder de Jesus sobre o mal e da presença do reino já em funcionamento no seu ministério na terra. A razão para essa permissão parece ser que a vitória de Jesus sobre o mal estava apenas começando. Esse ato, então, foi um sinal do reino. Porém, o reino viria com poder. Capítulo 9, verso 1. E o poder do mal seria derrotado na cruz. Em comparação com a sua condição anterior violenta e a recente destruição dos porcos, o homem assentado, vestido em perfeito juízo, forneceu uma eloquente expressão de noção de tranquilidade, vida e restauração que provém do poder de Jesus. Esse homem se tornaria o primeiro missionário gentil. Enquanto entre os judeus Jesus ordenou silêncio, mas no território pagão de Decápolis, a preparação do solo para a futura missão da igreja poderia estar ali começando. Então, ali o tratamento de Jesus para com aqueles que ele curava foi diferente. Pode divulgar à vontade, espalhar, porque não haveria como eles impedirem o trabalho de Jesus que estava sendo feito e a sua missão que iria culminar com ele na cruz. E aquele homem apareceu ali agora, depois de ser liberto, estava ali sentado ao lado de Jesus em perfeito juízo, querendo até segui-lo, conversando normal. Isso é o que faz Jesus quando entra na obra, quando entra na vida de alguém. Seção K, a continuidade do ministério na Galileia, a partir do verso 21 desse capítulo até o capítulo 6. Até lá, veremos a continuidade do ministério de Jesus na Galileia. Jesus, depois de ter liberto aquele homem, voltou de barco para outra margem. E novamente uma grande multidão se reuniu a ele à beira-mar. Jesus registrou acontecimentos na Galileia que demonstraram a importância da fé para o sucesso do ministério de Jesus. O objetivo de Marcos era encorajar a fé de seus leitores ao buscarem as bênçãos de Cristo. Naquele momento chegou ali um dos principais da sinagoga, uma expressão ambígua que pode significar um dos dirigentes da sinagoga ou mesmo o dirigente de uma das sinagogas. Apesar de ser um leigo, o dirigente tinha responsabilidades sociais e religiosas muito importantes, incluindo não apenas a manutenção do edifício, como também o bom andamento dos serviços e a escolha das leituras da Torá. O nome dele era Jairo. E logo se prostrou diante de Jesus. E ele tinha uma filha que estava morrendo e pediu a Jesus que sobre ela impusesse suas mãos e ela seria curada. É impressionante que imediatamente Jesus se levanta e vai com ele. E uma grande multidão estava seguindo ele. Foi nesse momento, enquanto caminhava em direção à filha de Jairo, que se intromete no caminho uma mulher que tinha um fluxo terrível de sangue. A passagem, verso 25, não é muito específica, porém em Levíticos 20, 18,
da Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento, o mesmo termo indica menstruação, que tornaria a mulher cerimonialmente imunda. Levíticos 15, dos versos 25 ao 33. Sua condição estava indo a pior, sem dúvida desqualificando-a não apenas para o casamento, como também para a maior parte da vida religiosa. Tinha gastado muito com médicos, mas esses não puderam ajudá-la. Pior, ficava cada dia mais complicado o seu caso. Quando ela avistou Jesus, não teve dúvidas e com muita fé enfrentou a multidão até tocar em Jesus de forma diferente, pois que ele estava numa multidão e numa multidão todos se tocam. Ao tocar nele, dele saiu virtude, o poder. É a única ocorrência dessa frase. Quem me tocou nas vestes? Jesus sentiu o toque da fé, até mesmo entre a multidão, com as pessoas esbarrando nele o tempo todo. Mas ele percebeu que alguém tinha tocado nele de forma diferente. Como a mulher estava banida da sociedade durante muitos anos, a cura apenas se completou quando Jesus a identificou publicamente, elogiando-a por sua fé e declarando a todos que ela havia sido curada, verso 34, e dessa maneira estaria purificada. Poderia voltar a viver uma vida normal. É assim que Jesus faz na vida daqueles que estão impuros, daqueles que estão sem condições de viver em sociedade por causa de algum problema. Quando você toca em Jesus, Jesus te torna puro. Marcos reforça o papel da fé em Jesus para o avanço do seu ministério. Essa mulher tinha fé, verso 34. Jesus pediu a Jairo para crer, verso 36. Mas a cidade natal de Jesus demonstrou incredulidade. Veremos isso no verso 6 do capítulo 6. Ele lhe respondeu que a fé dela a havia curado ou que a havia salvado. O duplo significado desse verbo, também usado no verso 28, curar o corpo e salvar a pessoa, e é a fé usada no processo de cura, indicam que o objeto das curas de Jesus era conduzir as pessoas à fé e à salvação. Ainda Jesus estava ministrando a ela, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga para não mais molestarem Jesus, porque a menina tinha morrido. Mas Jesus os advertiu apenas dizendo que crescem. Nisso, Jesus também limitou os que teriam acesso a ela e seriam a testemunha do que estava prestes a realizar. Havia muitos discípulos, dentre os quais 12 foram designados. Entre os 12, alguns, Pedro, Tiago e João, às vezes André, desfrutaram de uma intimidade muito maior com Jesus, mas notavelmente durante a transfiguração. E no Getsêmani também. Jesus somente deixou entrar ali Pedro, Tiago e João e seus pais. Nos países orientais, o pranto ainda é uma expressão costumeira de tristeza e até mesmo é costume contratar pranteadores profissionais. Jesus havia mandado sair a todos. Jesus não estava interessado em produzir um grande espetáculo de cura. Estava preocupado com o sofrimento da menina, com a fé de seus pais e com o objeto supremo da sua missão. Ele pega então em suas mãos. A menina estava morta. E ele diz em aramaico, Talita cumi, uma expressão aramaica que significa, menina, levanta-te. O aramaico era a língua popular falada na Palestina. Marcos usou expressões aramaicas também para outros termos. No verso 17 do capítulo 3, capítulo 7, verso 11, no 10, 46, 14, 36, aparentemente visando dar mais realismo. A morte teve de recuar. Quando se encontra com Jesus, drogas, vícios, demônios se afastam e até a morte se afasta também, porque não tem como vencer a Jesus. A morte teve de recuar e devolver a menina à vida, que pertence a Deus. E ela foi restituída à sua família e Jesus ordenou-lhes expressamente, verso 43, que ninguém o soubesse e mandou dar comida a ela à vontade. Marcos capítulo 5 começa assim, entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Esse é o primeiro versículo do capítulo de número 5 do Evangelho
de Marcos, o capítulo de número 5, que tem 43 versículos, e o verso 43 diz: Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse quando curou a filha de Jairo, e mandou que dessem de comer à menina. Jesus estava, então, libertando, curando, ressuscitando. Pregação, ensino e cura. Mais ainda, salvando vidas. Então vamos repetir. Jesus estava libertando, curando, ressuscitando, salvando vidas. E é este o seu ministério. E é esse nosso ministério que ele deixou para fazermos até o dia que ele nos recolher para a sua glória. Você entendeu? Então pratique. Amanhã estaremos aqui com Marcos, capítulo 6. Jesus é Deus. Não tenha dúvidas. Amanhã estaremos aqui. Inscreva-se em nosso canal, clica no sininho para você acompanhar as atualizações que são feitas diariamente. A parte escrita, jamaisdesista.com.br. Nosso programa de rádio, às 8h30, radio.osemeadores.com. Nossa loja virtual, www.osemeadores.com.br. A todos um bom dia, fiquem com Deus. E como dissemos sempre, Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, família e ministério. Amém.